tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo nesse momento. Era o primeiro, eu era o segundo. Às vezes a gente pensa em algumas ideias para fazer nosso pronunciamento, mas a gente vai ouvindo os nossos colegas e a gente acaba mudando um pouco, acrescentando algumas coisas. Às vezes a gente até esquece o que a gente tinha planejado para falar e foca dando uma certa continuidade além de raciocínio de alguns novos colegas, porque às vezes quando se diz uma coisa, é necessário que haja uma complementação daquela ideia ou um rebatimento daquela ideia. Mas falando um pouco sobre essa questão de ser pai ou mãe de obra, vou fazer uma fala aqui no seguinte sentido. O ex-prefeito Alexandre, ele cometeu um erro grave na política, que foi justamente o contrário. Enquanto a maior parte dos políticos, todos, sem exceção, e eu me incluo neles, todo e qualquer político quer ser pai de obras. Mas a gente quando mostra que é pai de uma obra ou contribuiu de alguma forma, porque uma obra pode ter mais de um pai, mais de uma mãe, mais de uma pessoa que contribuiu, a gente tem que provar que contribuiu de alguma forma para que aquilo acontecesse, né? Então, o hoje deputado Francisco, ele sempre fez isso muito bem, porque ele teve coerência. Nunca ninguém vai chegar e vai dizer que ele foi pai ou mãe, o pai de alguma obra e não teve participação, porque ele sempre comprova quando é alguma coisa, alguma emenda conseguida por algum parlamentar da base, ele fala. Quando ele era prefeito, ele dizia, Zé Agripino colocou emenda, João Maia, Felipe Maia, além dos nossos deputados aliados. Então ele sempre tinha essa preocupação. E ele sempre disse, foi o prefeito que mais, muita gente até não concorda, mas foi o prefeito que mais trabalhou, mais executou obras na história de Parelhas, foi Francisco. Cada pessoa teve sua linha de raciocínio, cada prefeito teve sua linha de atuação, mas ele foi o prefeito que mais executou obras na história de Parelhas. Doutor Antônio deixou uma marca, foi o prefeito do saneamento básico. Quem investiu mais em saneamento básico na história de Parelhas foi o doutor Antônio, e isso ninguém vai tirar dele. Quem investiu mais em creches na história de Parelhas foi o doutor Antônio. Então isso ninguém vai conseguir tirar dele. Então falando um pouco sobre essa questão de ser pai de obra, Alexandre cometeu um deslize na política, que é porque ele queria ser só gestor e não queria ser político. Ele não tinha esse negócio de querer ser pai de obra, não. O negócio dele era trabalhar e fazer as coisas acontecerem no nosso município. A creche modelo, que no Brasil todo, em todo canto teve problema burocrático, ele foi o cara que mais contribuiu para que a creche passasse a ser finalizada e entregue à população, mas não divulgou. Ele foi o cara que mais trabalhou para que a central de corte se concretizasse e não divulgou. Se não fosse a capacitação das mais de 2.000 pessoas que ele fez enquanto secretário aqui em Parelhas, foi na época, no governo Dilma, Francisco prefeito e Alexandre secretário. Na época se falava em até levar a central de cortes para Caicó, que era maior. Na época o Rogério Marinho ia colocar uma emenda, se eu não me engano, era de 500 mil. Para a central de corte, o valor não deu, findou que tiveram que readequar o projeto, mas Parelhas não ia receber de início a central de corte, porque Parelhas não era a maior cidade do Seridó, não era a cidade que tinha mais voto, mas posteriormente Parelhas se tornou a cidade que passou a ter a viabilidade para receber a central de corte. Por quê? Porque tinha viabilidade, era a cidade que tinha mais pessoas capacitadas e que tinha mais fábricas de costura que ainda hoje tem. Então, Alexandre foi o cara que mais trabalhou para que a central de cortes fosse executada em Parelhas. Eu até disse a ele, Alexandre, o IFRN equivale para Francisco politicamente o que a central de corte equivale para você. Você tem que divulgar isso. E ele só pensava na história do curral. Quando ele terminou a gestão dele, tinha 44 ruas para entregar. Ele começou a divulgar no final da gestão. Mas faltando 2 anos para concluir sua gestão, o que estava na boca do povo é que Alexandre não tinha feito nada. E quando a gente vai dizer alguma coisa, o pessoal que na época era oposição se incomodava com a situação. A gente vê muita injustiça e a gente está aqui não é para defender A nem lá do B não, é para mostrar a realidade. Há poucos dias teve, eu não vou citar nome para não dar ibope, mas teve pessoas do clero, como falou nosso colega através da mesa toda, do alto escalão, que veio pedir respeito
ao prefeito, eu concordo que tem que respeitar ele, que é a autoridade constituída, mas essa mesma pessoa não teve respeito por Alexandre, esse prefeito, quando Alexandre foi fazer uma crítica à gestão, e essa pessoa mandou Alexandre se calar. Os prints rolaram nos grupos. Alexandre teve a humildade de não responder, parou com a discussão nas redes sociais, mas essa mesma pessoa que pediu respeito, não respeitou Alexandre, que pode passar 200 anos, mas está registrado na história de Parelhas. Alexandre foi prefeito, o quadro dele vai estar lá. Então, da mesma forma que se exige respeito ao prefeito atual, tem que se exigir respeito a quem também foi. Então, a mesma pessoa também fez um texto bonito, querendo comparar a polarização política que Parelhas vivencia com a guerra na Ucrânia, se dizendo que o que se chegou ao que se chegou na guerra da Ucrânia foi a questão do ódio, da polarização. Então, todos os argumentos são usados quando é para beneficiar ou defender um determinado ponto de vista. Agora, não vamos polarizar, não vamos defender o ódio. Agora, quando é para defender a gestão, o ódio vale. Quando a gente faz um questionamento, que muita gente até concorda, aí não existe argumento para defender, aí vai se falar em lapada, vai se falar em mimimi. Então, às vezes a gente fala uma coisa e incomoda. Essa questão dos professores chegaram ao ponto até de querer colocar os pais contra os professores. É da moral e dos bons costumes, desde que eu me entendo de gente, sempre se ensinou aos filhos respeitarem os professores. E não vou dizer todo mundo, mas uma parcela de pessoas passou a incentivar alguns pais, não vou dizer todos os pais, mas passaram a incentivar alguns pais a desrespeitar os professores. Os professores têm direito à greve. A greve é constitucional. Todas as categorias têm direito à greve. Tudo tem seu limite. Tudo pode ser judicializado, mas não pode se desrespeitar o professor. Se o pai não respeitar o professor, como é que o filho vai respeitar? Então... O nobre colega, me permite uma parte? Permito. Com relação a essa questão dos professores, a gente fica indignado com essa situação que chegou, porque os professores hoje não estão tendo aumento de 33% por causa da casa. Porque a casa votou da forma que o prefeito mandou votar. Então, por isso que os professores hoje não estão tendo os 33,24% do aumento que é de direito deles. E não tem a justificativa de o limite prudencial estar acima. No início do ano foi votado um projeto aqui, onde teve aumento para outros funcionários. Por que só não pode pelos professores? Os professores têm direito. Lei é para ser cumprida. Se era uma lei de 33,24%, então era para ter sido aprovada nesta casa. Houve opções. Foi colocado aqui através do nobre colega Wellington. Infelizmente, não está sendo, porque o prefeito e a casa votou do jeito que o prefeito queria. Assim ele disse na rádio. Não sou eu que estou colocando palavras na boca do prefeito. E nem estou colocando a população contra ninguém. Quem não acreditar, escute a rádio do dia 7 de fevereiro, que a fala é essa. Agradeço a parte da nossa colega, e a gente sabe que a gente tem que tratar com argumento. E quando a gente questiona, ninguém aqui é a favor de atrasar a sala, não, minha gente. A gente quer para os professores o que é de direito deles, porque o Fundeb aumentou, os recursos aumentaram, a questão da inflação contribuiu para que isso acontecesse, e quando a gente cobra e questiona, se não tiver condições de pagar, a gente só pede uma coisa, minha gente, transparência. Prove que não tem como pagar. Por que Carnaúba teve? Por que Equador teve? Teve uma cidade da Paraíba que fechou os 35%. Aí o que é que a gente pede? Nós estamos aqui como vereadores, na condição de representante do povo, para fiscalizar, legislar, cobrar e propor. O ano passado, mesmo antes dessa questão do piso dos professores, teve uma repercussão também muito grande e que faltou transparência da gestão com relação à sobra dos recursos do Fundeb do ano passado, que sobraram 2 milhões. Então, o que a gente pede da gestão é só uma coisa: dê aos professores o que é de direito. Se não tem como pagar, então prove. Preste conta do que vai fazer com esses 2 milhões que sobrou ano passado, se não deu para fazer o rateio. E esse ano, se não dá para dar o piso, mas prove
Vocês têm que provar, não é só a gente, não. Tem que provar a população e provar os professores e mostrar números e dados. Você nos permite a parte? Permito. Não, vereador, parabenizar pelo pronunciamento. Dentro de um contexto, faço minhas as suas palavras e reforço essa questão de provar que não tem recurso. Minha gente, o Poder Executivo encaminhou um projeto de lei para esta casa, diminuindo a alíquota de ISS da empresa eólica, que era 5% para 3,5%. E lá no projeto, a gestão está dizendo que abria mão de uma receita de 6 milhões de reais. Um município como o de Parelhas, que vive de FPM e ICMS, abrir mão de uma receita que já estava certa, porque a empresa não veio para Parelhas, veio porque sabia que aqui dava certo, de 6 milhões. Aí como é que a gestão diz que não tem recursos para pagar o aumento dos professores e atender às demandas que a população do nosso município precisa? Então é muito difícil provar, não, vereador Messias, porque como é que eu vou provar que não tenho recursos e ao mesmo tempo eu encaminho para a Casa Legislativa um projeto de lei abrindo mão de 6 milhões. 6 milhões de reais, não, vereador Messias. Agradeço pela parte. E sabe por que a população não acredita no que a gestão diz? É porque a gestão precisa ter transparência. A gestão apresenta uma coisa e faz outra. A gestão deixou de mostrar transparência quando começou no seu primeiro ato administrativo, que foi o decreto de calamidade financeira. Cadê a calamidade financeira, minha gente? A partir daí, a população perdeu, a gestão perdeu com a população a credibilidade que tinha. Passou a não ter transparência. Começou com a questão da calamidade financeira. Aí disse que não tem dinheiro. Minha gente, é só olhar os 4 cantos da cidade, a forma como a gestão vem administrando, a quantidade de pessoas que trabalham nos setores. Quando os professores engrossaram o pescoço na greve, começaram a ameaçar a contratar pessoas para colocar no lugar dos professores que estavam em greve. Se tem dinheiro para contratar, como é que não vai ter dinheiro para colocar os professores para trabalhar? Cadê o dinheiro que não tem para dar o reajuste e tem para contratar? Então, é uma contradição. Então, a gente só pede à população de Parelhas uma coisa, transparência. Nem os requerimentos solicitados pelos vereadores são atendidos. Então, vou finalizar meu discurso só com esse questionamento.